Olá, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus a todos, passando novamente para dar continuidade à narrativa bíblica no livro de Samuel, Ana deixando seu filho no templo, ou seja, indo pagar o seu voto. Vamos lá então? Vem comigo. Ana cumpre seu voto. Leva seu menino ao templo. Ali iria ficar para estudar, aprender tudo o que a ele ia ser ensinado, para exercer seu ministério. O Senhor Deus iria unir o útil ao agradável, ou seja, nasceu Samuel fruto de um voto de Ana, que consagrou seu filho inteiramente, totalmente ao Senhor. Com a entrega de Ana, o Senhor Deus ia se revelar a Samuel. Vale lembrar que nada impede o agir de Deus na vida de seus filhos. Hoje nossos filhos são apresentados no templo, e o que os pais esperam é ver eles firmes na presença do Senhor. Mas infelizmente muitos entram por outro caminho. Porém Samuel foi fiel até o fim. A Bíblia vai nos dizer que suas palavras não caíram por terra no ministério que o Senhor confiou a ele, ao qual ele se dedicou e foi fiel. Chegando aqui, vamos entender que Eli também ensinou seus filhos, queria os ver no sacerdócio, sendo homens fiéis. Pode ser que Eli se descuidou em observar seus filhos e aplicar a disciplina. Se desde cedo fossem corrigidos, seriam homens de Deus, com vida exemplar, verdadeiros cidadãos dos céus. Olhem só a importância de ficarmos atentos. Se crianças chegam em casa com algo que não é seu, os pais precisam ter o cuidado de saber o porquê o objeto está nas mãos da criança. Há muito tempo que ouço essa história. O menino chegava em casa com objetos, coisas pequenas, e a mãe não se importava em saber quem havia dado a ele. No outro dia, outro objeto. E assim o menino acostumou a sempre chegar em casa com alguma coisa. O menino cresceu. E a Bíblia diz: o bem que preciso fazer não faço, mas o mal está sempre adiante de mim. O menino cresceu. Infelizmente, aprendeu a roubar. Nunca foi instruído que não poderia pegar algo, coisa que estivesse ao seu alcance, para trazer para casa. Um dia o moço foi preso. Um certo dia a mãe foi visitar o filho. Então o filho pede que a mãe se aproxime da grade. O filho falou que queria beijar o rosto da mãe. Ao invés de beijar, mordeu. E disse: isto para a senhora lembrar todas as vezes que olhar no espelho, que deveria ter me corrigido quando chegava em casa com alguma coisa. É claro que a atitude dele não justifica. A mãe ficou com cicatriz em seu rosto enquanto viveu. O mundo está aí oferecendo vantagem aos nossos filhos, aparentemente inofensivas. Mas se a gente for a fundo, vamos entender que precisamos ficar mais atentos, para que lá na frente não venhamos a ouvir o que não queremos ouvir e nem ver o que não queremos ver. Bom, voltando aos filhos de Eli, os moços foram ensinados a servir ao Senhor, exerceram o ministério sacerdotal, mas na prática diária eles eram verdadeiros filhos de Belial. 1 Samuel, capítulo 2, versos 18. Eram ímpios, corruptos, inescrupulosos. Na Bíblia, os filhos de Belial geralmente eram aquelas pessoas que promoviam a idolatria, que se envolviam com a imoralidade e que propagavam a mentira e a rebeldia. Os filhos de Eli eram tudo isto e mais um pouco. Eles não tinham temor a Deus. Viviam como se não tivesse de prestar contas a ninguém. Quem conhece a passagem bíblica vai ver as barbaridades que eles faziam na porta da congregação. 1 Samuel capítulo 2, versos 22.
No momento que alguém ia oferecer seu sacrifício a Deus, como se procedia na época, não tinham reverência e atrapalhavam o momento solene. Portanto, Ofni e Finéias estavam assinando sua própria sentença. A vida deles estava por um fio. Um certo dia, um homem de Deus foi até a casa de Eli, lhe entregou uma dura mensagem. Uma parte da mensagem dizia: honras mais a teus filhos do que ao Senhor. Versículo 12 do capítulo 2. Eli perdeu autoridade sobre seus filhos. Agora, já velhinho, e ouvia comentários sobre eles, e falava com eles: por que fazeis tais coisas? Não é boa fama que ouço de vocês. A atitude deles estava sendo pesada na balança de Deus. E por falar ser pesado na balança de Deus, vamos encontrar no livro de Daniel, no capítulo 5, Belsazar, um rei ímpio. Uma certa noite decidiu dar um banquete a 1000 de seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Depois mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que seu pai tinha tirado do templo em Jerusalém, para beberem nele o rei e os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses. De repente, aparece na parede uma mão que escrevia. Ninguém entendia o que e o rei perturbou-se. A rainha mãe tranquilizou o filho e disse que chamasse a Daniel. Daniel veio e interpretou. Contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Belsazar não temia a Deus e ainda foi se banquetear com seus grandes, com utensílios da casa de Deus, que eram consagrados exclusivamente ao serviço do Senhor. Belsazar assinou sua própria sentença. Vamos dizer que alguém use dos utensílios da casa de Deus, tipo instrumentos de sopro, de corda e outros, que é consagrado só para os louvores, para o serviço do Senhor. Alguém, então, fazer uso em outros lugares. Vá conferindo aí se está certo agir desta forma. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto pelos caldeus. Os filhos de Eli, fazendo parte do serviço sacerdotal da casa de Deus e com atitudes pecaminosas, também assinaram sua própria sentença. E o que dizer de vidas que foram apresentadas no templo? Seus pais o apresentaram para servir ao Senhor todos os dias de sua vida, mas cresceram e não valorizaram a dedicação dos pais em ensinar a palavra, ensinar o caminho para o céu. Desprezaram o chamado e os dons espirituais, amaram o mundo, trocaram a salvação pela fama. As propostas foram aumentando, eles foram se aprofundando a ponto de se conformar de uma tal maneira com o mundo que aceitaram trocar a verdade pela mentira, o certo pelo errado, e se tornaram pessoas influenciadoras, tentando arrastar multidões a seguir sua vida de engano. Brincam, escarnecem da palavra, se tornaram iguais ou piores, Ofni e Finéias, profanando o templo do Espírito Santo que é as suas vidas, e sem perceber estão assinando sua própria sentença. Ofni e Finéias morreram no mesmo dia. Belsazar, por se banquetear com utensílios sagrados da casa de Deus, também morreu na mesma noite em que a mão misteriosa escrevia sua queda. Não se arrependeu. Meu Deus, tenha misericórdia de tantas vidas que provaram a graça da salvação, mas, Senhor, tenha misericórdia deles, oportunidade de arrependimento. Estão se perdendo, Senhor. Estão assinando suas próprias sentenças. Nós estamos nos dias da graça, onde a tua misericórdia é grande. O Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado. Oh, meu Pai, esclarece essa gente, ilumina.
Meu Deus, em nome de Jesus.